Graça e paz, tudo bem? Trago para vocês hoje o estudo da Epístola de Tiago, capítulo 4. É um livro, um capítulo de muita edificação, de conhecimento. Eu espero que vocês aproveitem também. O subtítulo dele diz assim: devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? O estudo diz assim: como viver em um mundo cheio de guerras? As guerras são uma realidade da vida. Não há apenas guerra entre as nações, mas também entre as denominações, dentro das famílias e dentro do nosso próprio coração. Tiago diz que o nosso verdadeiro problema não está fora de nós, mas sim dentro de nós. Em Mateus 15, 19 e 20 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Aqui no estudo ele cita várias guerras que já teve ao longo dos séculos, dos anos. Ai, sabe assim, é muito doído, né? Foram muitas mortes, muitas guerras já. E essas guerras diz que é uma projeção da guerra instalada no nosso próprio peito. Carregamos uma guerra dentro de nós. Desejamos o nosso próprio prazer às custas dos outros. Como diz no versículo 2, cobiçais, né? E nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Em vez de lutar, Tiago diz que a gente deve orar. O estudioso ele comenta esse texto assim: diz que Tiago fala sobre três tipos de guerras que a gente enfrenta: com nós mesmos, contra as pessoas e contra Deus. Contra as pessoas, diz assim no Salmo 133:1: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Certamente os irmãos eles deveriam viver unidos, em harmonia, mas muitas vezes eles vivem em guerra, né? Tem uns exemplos aqui. Os pastores de Ló, entraram em contenda com os pastores de Abraão. Absalão conspirou contra seu próprio pai Davi. Os próprios discípulos geraram tensões entre si, perguntando para Jesus quem era o maior entre eles, né? Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, exortando-os a preservarem a unidade no vínculo da paz. Tiago, ele já havia denunciado a guerra entre classes. Lá no capítulo 2, o nome, né? A gente já estudou. Diz: os ricos recebiam toda a atenção e os pobres eram ignorados. Naquela época ele já fez a citação. Imagina hoje em dia, não tem, ainda parece que nessa parte ainda o ser humano não evoluiu, né? Não tem diferença, para Deus é tudo igual. Os crentes estavam ferindo uns aos outros com a língua e com um temperamento descontrolado. Finalmente, Tiago denuncia a guerra pessoal. Os crentes estavam vivendo em constante clima de hostilidade. Os crentes estavam falando mal uns dos outros e julgando uns aos outros. Nós precisamos examinar primeiro a nossa vida para depois poder ajudar os outros. O mundo vê essas guerras dentro das denominações, dentro das igrejas, dentro das famílias, e isso é uma pedra de tropeço para a evangelização, né? A gente entende por quê, né? Por isso Jesus orou pela unidade. Lá em Jó 17:21, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Como podemos estar em guerra uns com os outros se pertencemos à mesma família, se confiamos no mesmo Salvador, se somos habitados pelo mesmo Espírito? Aí depois diz que estamos em guerra contra nós mesmos, certo? A essência do pecado é o egoísmo. Somos como Tiago e João, queremos um lugar especial no trono.
Os desejos egoístas são coisas perigosas. Eles levam às ações erradas, eles levam às orações erradas. E Tiago agora, ele se move do relacionamento errado com os irmãos para um relacionamento errado com Deus. Por quê? Quando nossas orações são erradas, toda a nossa vida está errada. Nossas orações não são respondidas quando há guerra entre os irmãos e paixões dentro dos corações. Quando temos guerra com os irmãos, temos comunhão interrompida com Deus. A oração seria a solução, mas na prática a oração não funciona, porque ela está motivada pela mesma razão que provoca as contendas, como diz. Olha o versículo 2 e o 3. Eu não, o 2 já li, né? Cobiçais. O 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pra gente pede, para gastar na nossa própria avareza seria também, né? Então, não cobiçarás. É o 10º e último mandamento da lei. Por meio dele, tomamos conhecimento da malignidade do nosso pecado. Ele descobre não nossos atos, mas nossos desejos e intenções. Eu creio assim, quando a gente faz oração, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está pedindo, né? Ele tira uma radiografia do nosso interior. Quebramos toda a lei quando quebramos esse mandamento. Desejo egoísta e oração egoísta conduzem à guerra. Se há guerra do lado de dentro, haverá guerra do lado de fora. Aqui tem uma descrição dramática, né, no nosso estudo. Essas armas aproximam-se muitas mencionadas por Tiago. Olha lá como é que está no estudo, diz assim: mísseis. Atacam os membros da igreja à distância. Táticas de guerrilha. Arma emboscada contra alguém que esteja desativado. Franco-atiradores são críticos com boa pontaria. Terrorismo. Ninguém fica imune a ser atingido. Minas. O seu uso assegura que outros falharão em seus esforços de servir a Deus. Espionagem. Uso de amizades para se obter informações potencialmente danosas sobre outras pessoas. Propaganda. Uso da intriga para difundir informações prejudiciais sobre outros. Guerra Fria. Colocar um gelo. Um oponente, ao se evitar ou se recusar a manter diálogo com a pessoa. Ataque nuclear. Mantém o usuário desejoso de sacrificar a igreja se os alvos do seu grupo não forem atingidos. Então, Tiago mostra aqui a localização exata das usinas de fabricação de todas essas armas. Aonde que é essa fabricação? Em nós mesmos. Forte, né? Triste, assim, o jeito que falou, assim, porque eu falo a guerra, dói demais, né? E imagina, tá em nós mesmos. É a autodisciplina, né? É em guerra contra Deus. A raiz de toda a guerra é a rebelião contra Deus. Mas como um crente pode estar em guerra contra Deus, cultivando amizades com os inimigos de Deus? Tiago cita 3 inimigos. Com quem a gente não pode ter amizade se desejamos viver em paz com Deus. Tiago fala das tentações que estão fora de nós, que é o mundo e o diabo, e as tentações que estão dentro de nós, que é a carne. Então, ele fala do mundo, né? Um crente pode tornar-se amigo do mundo gradativamente, primeiro sendo amigo do mundo. Diz no versículo 4, assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vocês que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Segundo, sendo contaminado pelo mundo. Terceiro, amando o mundo. Lá em João 2, 15 e 17, João 2, 15 e 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor ao Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, né?
Então, continuando aqui. Quarto, conformando-se com o mundo. Romanos 12, 21 diz assim. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O resultado é ser condenado com o mundo. Em 1 Coríntios 11, 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, viu? Deus ainda nos educa, né? Então, a amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual. Onde estamos casados com Cristo, então a gente deve ser fiel a Ele, né? Não dá para ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Temos que tomar cuidados com as pequenas coisas, com os pequenos detalhes. O mundo envolve as pessoas pouco a pouco. Ninguém se torna um viciado em álcool do dia à noite, nas drogas. Ninguém se lança nas aventuras loucas, assim, de cara, né? Ninguém começa uma vida licenciosa no primeiro flerte. A sedução do mundo é como uma fenda numa barragem, diz. Começa pequena, mas pode conduzir a um grande desastre. Depois Tiago fala sobre a carne, né? O estudioso diz assim, que o espírito pode usar o corpo para glorificar a Deus, ou a carne pode usar o corpo para servir ao pecado. Na conversão, recebemos uma nova natureza, mas não perdemos a velha. Ela precisa ser crucificada. Essas duas naturezas estão em conflitos. Olha o que diz em Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. É isso o que Tiago quer dizer lá no versículo 1. Há paixões carnais que buscam nos colocar em guerra contra Deus. E a gente então deve fugir disso, dessas paixões. Fugir não é um gesto desprezível e covarde. José do Egito fugiu da mulher de Potifar. A única maneira dele vencer essa tentação da carne foi fugindo do lugar, das circunstâncias, das pessoas. Viver na carne significa entristecer o Espírito Santo que vive em nós. O Espírito de Deus habita em nós e anseia por nós com zelo. Ele não nos divide com ninguém. Olha como é que diz no versículo 5. Ou cuidai-vos, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que nos habita tem ciúmes. Então, se a gente está casado com Cristo, a gente tem que observar os lugares onde a gente leva Ele, porque a gente é o templo do Espírito Santo, né? Depois fala sobre o diabo, né? O pecado predileto do diabo é a vaidade e o orgulho. Ele tenta as pessoas nessa área. Ele tentou Eva e vai tentar novos crentes. Deus quer que dependamos dele, enquanto o diabo quer que dependamos de nós. O diabo gosta de encher a nossa bola. O grande problema da igreja hoje é que temos muitas celebridades e poucos servos. Há tanta vaidade humana que não sobra espaço para a glória de Deus. Então, como a gente pode vencer esses inimigos? Tiago nos informa que Deus está incansavelmente ao nosso lado, no versículo 6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ele sempre nos dá graça suficiente para vencer, mas a graça de Deus não nos isenta de responsabilidades. Há vários mandamentos para obedecer. A graça não nos isenta da obediência. Quanto mais graça, mais obediência. Tiago menciona 4 atitudes também, né? Que podem nos dar a vitória: a submissão a Deus, a resistência ao diabo, a comunhão com Deus e a humildade diante de Deus. Ali no versículo 10 diz, né, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, em primeiro lugar, a gente deve se submeter a Deus. Essa é um termo militar, diz assim, que significa que no seu posto, por exemplo, quando um soldado quer ficar no lugar do general, é complicado, tem problema, né? Ele é um soldado. Então, é pra gente se render incondicionalmente, para colocar a nossa vida sobre a autoridade de Deus. Por isso, um crente rebelde não pode viver consigo nem com os outros. Davi pecou contra Deus.
adulterando, mentindo e maltratando. Mentindo e matando Urias, escondendo o seu pecado. Mas quando ele se humilhou, ele se submeteu e encontrou a paz novamente em Deus. Depois diz que a gente tem que resistir ao diabo, né? Ó, lá no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o diabo ele não é para ser temido, mas resistido. Somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabo. A Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabo. Depois, em terceiro lugar, é para a gente se mantermos perto de Deus. Lá no no versículo 8, perdão. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, é para a gente estar em comunhão com Deus, e isso implica na purificação, né? E, finalmente, a gente deve se humilhar diante de Deus, né? Então, a gente tem essa tendência a tratar nosso pecado de forma muito leve e condescendente, diz assim. Tiago exorta-nos a enfrentar seriamente o nosso pecado. Lá no versículo 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e vosso gozo em tristeza. A porta da exaltação é a humilhação diante de Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Está em Salmo 51, 17. Deus olha para o homem que é humilde de coração e treme diante da sua palavra. Está em Isaías 66, 2. Quando estamos em paz com Deus, temos paz com os outros. Então, uma fonte de paz começa a jorrar dentro de nós. Aí, nos próximos versículos do 13 ao 17, tem um outro subtítulo, diz assim: Como conhecer a vontade de Deus para o futuro. Tiago, nos versículos 11 e 12, mostra o risco de declararmos guerra contra os irmãos. Tiago corrige esse grave pecado mostrando-nos algumas coisas. Em considerar o irmão, ele é como próximo. E segundo, somos irmãos. Como próximo, a gente deve cuidar um dos outros. Em terceiro, considerar a lei. Deus nos deu a lei para nos orientar e amar uns aos outros. Se falarmos mal, então a gente se torna juiz da lei e não observador dela. E quarto, considerar a Deus que Ele é o legislador, o sustentador da vida e o juiz. Quando a gente fala mal do irmão, a gente peca contra Deus. Considerar também a nós mesmos. Quando falamos mal do irmão, a gente se coloca numa posição de superioridade. Diz assim no versículo 11, 12. Irmão, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. Julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador, um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julga a outrem. Aí, Tiago, nos versículos 13 a 17, aí já fala sobre o risco da presunção. Eu me identifiquei com essa presunção. A presunção vem de um entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições. A presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está do nosso lado e à nossa disposição. E como estamos errados, né? A presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. A presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Não é que não dependesse de Deus, né? O jeito que eu quero falar. É que a gente planeja, mas a gente tem que pôr Deus para abençoar os nossos planos, né? A presunção é um sério pecado. Ela envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar e comandar a vida a parte de Deus. A presunção é olhar para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia diária. A presunção atinge várias áreas da vida. O hoje, o amanhã e tem os anos, né? Obviamente, Tiago não está combatendo a questão do planejamento, mas combatendo o planejamento sem levar a Deus em conta. É claro que a vida é feita das nossas escolhas.
Precisamos ter alvos, planos, sonhos, mas não a presunção. Como nós podemos nos proteger dessa presunção? Em primeiro lugar, tendo consciência da nossa ignorância. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. No versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida é um... depois vou continuar essa parte. Então, em segundo lugar, tendo consciência da vossa fragilidade, que é a vossa vida, né? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. E depois, em terceiro lugar, diz, tendo consciência da nossa total dependência de Deus. Em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e aquilo. No versículo 15. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Isso mesmo. Quais são os perigos da presunção? A presunção envolve tomar em nossas próprias mãos o nosso destino. Eu falo assim que eu sofro muito com antecedência. Imagino coisas que às vezes nem acontecem. Aí quando eu paro, oro, peço orientação a Deus, aquilo lá acontece assim, é surreal. Também envolve uma declarada desobediência ao conhecido propósito de Deus. Podemos afirmar que a vida humana está em certo aspecto sob o controle humano. Precisamos tomar decisões e somos produto das decisões que fazemos na vida. Quem queremos ser, com quem andamos, com quem nos casamos, o que fazemos. Por outro lado, a vida humana não está em nosso controle. Nós não conhecemos nosso futuro, nem sabemos o que é melhor para nós. Devemos procurar saber quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. A verdade incontroversa é que a vida humana está sob controle divino. Se Deus quiser, iremos, comparecemos e ganharemos. Tiago passa em seguida a considerar a sublime questão da vontade de Deus, nos versículos 13 a 17, né? O estudioso, ele fala as 3 atitudes de uma pessoa que tem que ter diante da vontade de Deus e ignorar. E o que tem que ter diante da vontade de Deus que devemos ignorar. Ou a gente ignora ou a gente obedece, né? Então, a gente pode ignorar a vontade de Deus, mas a gente toma as decisões cruciais dia após dia. A gente decide, a gente ignora, a gente obedece. Em segundo lugar, a incerteza da vida, né? Baseada lá em Provérbios 27:1, diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. Essa postura é a mesma que Jesus reprovou na parábola do rico insensato, lá em Lucas 12, 16, 21. Aquele que pensa que pode administrar o seu futuro é tolo. A vida não é incerta para Deus, mas é incerta para nós. Somente quando estamos dentro da vontade de Deus é que podemos ter confiança no futuro. É que nem eu falo assim, às vezes, eu tô aprendendo a descansar do Senhor, no Senhor. Descansar do Senhor, descansar no Senhor. Quando eu fico muito angustiada, que nem eu falo assim, a gente imagina coisas que não. Quando você descansa no Senhor, é surreal. É Deus comandando a nossa vida realmente para melhor, pra gente aprender. E depois, em terceiro lugar, fala sobre a brevidade da vida. Tiago compara a duração da vida com uma neblina. Moisés também diz assim. Deixa eu ver aqui. Acabam-se os nossos anos como um suspiro, pois passa rapidamente e nós voamos. Isso está em Salmos 90, 9 e 10. Porque a vida é breve e não podemos desperdiçá-la nem vivê-la na contramão da vontade de Deus. Então, diz assim, no versículo 13: Eia, agora, vós que dizeis, hoje amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Né? Então, ele mostra que a nossa vida é como uma neblina, diz que, né?
A gente não sabe, quando vê, passou. Depois fala sobre a fragilidade da vida. A presunção do homem apenas tenta esconder a sua fragilidade. Em suma, qualquer tentativa para achar a segurança longe de Deus é uma ilusão. E quem decide desobedecer? O conhecimento implica a responsabilidade. As pessoas conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente a desobedecem. Nosso pecado torna-se mais grave, mais hipócrita, mais danoso do que o pecado de um incrédulo ou um ateu. O apóstolo Pedro diz: porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo. Desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Está em 2 Pedro 2:21. Porque as pessoas que conhecem a vontade de Deus deliberadamente desobedecem. Por quê? Em primeiro lugar, diz que é por orgulho. Porque a gente acha que a gente é dono do nosso próprio destino, capitão da nossa alma. E em segundo, pela nossa ignorância. Porque é a vontade de Deus, né? A gente às vezes não quer aceitar isso. Muitas pessoas têm medo da vontade de Deus. Pensam que Deus vai fazê-las miseráveis e infelizes. Mas a infelicidade reina onde o homem está longe da vontade de Deus. O lugar mais seguro para uma pessoa é estar no centro da vontade de Deus. E eu falo isso assim, que hoje eu estou no centro da vontade de Deus, porque eu sei como é estar fora da graça dele. E acho que muitos também estão aprendendo, né? E é muito bom estar na vontade dele, estar sendo cuidado por Deus. O que acontece é aqueles que deliberadamente desobedecem à vontade de Deus? Então, eles são disciplinados por Deus até se submeterem, eles perdem as recompensas espirituais e, finalmente, eles sofrem consequências sérias quando vai vir na vinda do Senhor, diz, né? E os que obedecem? A vontade de Deus é que seu povo se alegre, ore e dê graças em tudo. Está em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Deus revela a sua vontade para todos aqueles que desejam obedecê-lo. Nós devemos experimentar a vontade de Deus. Está em Romanos 12. E nós devemos experimentar a vontade de Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus de todo o nosso coração. Qual é a nossa atitude, então, em relação à vontade de Deus? A gente ignora, a gente conhece. Mas, deliberadamente, a gente desobedece ou obedece com alegria. Quem obedece à vontade de Deus pode até não ter uma vida fácil, mas certamente terá uma vida mais santa, segura e feliz. E hoje eu creio que eu tô nesse caminho, eu espero que vocês também, tá? Que tenham um bom estudo, até a próxima.